Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é o pão da vida. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 2:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando hoje o Espírito Santo falando, né, do pão da vida, falando do alimento. E o nosso corpo precisa do alimento. A gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente quer fazer é tomar um café, né, comer um pãozinho. E quando o Senhor falou, né, do pão da vida, é falando do alimento espiritual. E o que representa, né, o pão da vida? É a própria vida de Jesus, representando a vida de Deus, né, em nós. E através do Espírito Santo. Como? Porque se a gente, né, buscar se alimentar da mesma forma que a gente acorda de manhã e já quer se alimentar a nossa carne, porque a nossa carne também precisa de alimento, né? Senão a gente fica fraca, senão a gente fica desanimada, né? Senão a gente fica doente. E então a gente quer se alimentar logo cedo, né? Primeira coisa é tomar um cafezinho. Primeira coisa que a gente pensa ao acordar, vou preparar um café, comer um pãozinho. Eu mesmo amo pão, né? Assim, gosto muito. E quando o Senhor falando hoje, né, que o maná de hoje era pão da vida, falando do alimento espiritual. E hoje é ele dizendo pra gente, né, o Espírito Santo, que a gente precisa do alimento espiritual. Ou seja, todos os dias a gente precisa. Mas ele está falando hoje para esse dia, né, para a gente iniciar o nosso dia com o pão da vida. Né? O pão da vida é o quê? É a gente alimentar o nosso espírito. Porque o pão da vida é o pão, é a palavra de Deus, né? É aqui que nós vamos se alimentar. E aí, quando o Senhor me levou a ler em Gênesis 2, falando aqui da formação do homem, né? Quando Jesus formou a terra, tudo aí depois ele foi lá, formou o homem, e aí logo ele já fez brotar a árvore. Então aqui lembra a árvore do alimento, tem a árvore do conhecimento e tem a árvore da vida eterna, né? Ou seja, todo alimento que a gente precisa está aqui no pão, na palavra. E por que o Senhor está falando pra gente, né, hoje, pão da vida? Porque tudo que a gente precisa para hoje, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alimentar o nosso espírito, porque se a gente buscar, né, da mesma forma que a gente busca alimentar a nossa carne e a gente buscar, colocando a prioridade da gente buscar alimentar o nosso espírito, é aonde o Senhor está falando do alimento. Porque aqui, quando eu estava meditando nesse versículo, nesse capítulo 2, fala aqui, né, da formação do homem antes de formar, depois vai formar a mulher, mas primeiro o Senhor fez o homem, daí fez brotar o que? O que ele precisava das árvores, né? Aí aqui tem as árvores necessárias, tanto para ele alimentar, alimentar o corpo dele, mas fala também da árvore, né, da vida, que é a árvore da eternidade, tipo assim, falando pra gente, né, da eternidade, que é a parte espiritual, que a gente precisa alimentar todos os dias. E da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, trazendo para o dia de hoje, o Senhor está falando o quê? Para a gente se alimentar do pão da vida. Porque quando fala do maná, né, é o alimento que o Senhor está dando, ele dá para a gente todos os dias. E aí, quando ele falou o pão da vida, é a palavra. É a palavra porque tudo que a gente precisa hoje, se a gente primeiro buscar o Senhor e meditar na palavra, se alimentar desse pão vivo aqui, né? Que é a vida, né? Quando fala, né? O pão da vida,
falando sobre o que nos traz vida. O pão, a palavra, ela é viva e ela vai trazer o quê? Direção. Porque o que a gente precisa para hoje, o Senhor já sei. E quando ele falando aqui, né, que fez brotar, ou seja, ele já sabia aí, você continuar lendo ali, você vai ver que ele fala lá, lembra da parte para Adão, né, cultivar a terra, né, guardar, ou seja, guardar a palavra. Aí depois o Senhor vai ver que ele precisa de uma mulher idônea, e o Senhor vai lá, faz a mulher, né, a Eva, e tudo nesse 2 é antes da queda do homem. Por quê? O Senhor está dizendo o quê? Se a gente se alimentar do pão da vida, primeira coisa, vai vir as tentações para a gente ter a queda. Mas se a gente se alimentar da palavra logo de manhã, porque é a vida de Jesus, e ele vai fazer o quê? Fazer a gente representar a vida de Deus aqui, né? A semelhança de Deus. E o que é alimentar da palavra? É alimentar da Bíblia, do quê? De Jesus, porque é Jesus que nos direciona. Lembra, ele falou que ele deixou o Espírito Santo para nos guiar, e é Jesus que nos orienta, né? E aí, Jesus, ele vai falar o quê? Ele vai falar o que a gente precisa, tanto da força para esse dia, tanto do entendimento. Ele vai nos mostrar, ele vai nos dar discernimento do que é o bem e o mal. E ele também vai fazer o quê? A gerar fé em nós, para quê? Porque é através da palavra que a gente, né, tem fé. É do ouvir a palavra. E quando você medita, né, na palavra, você ora. O orar é falar com o Senhor, né? E aí é onde o Senhor está falando o quê? Maná de hoje, o pão da vida. Tudo que a gente precisa para hoje, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar se alimentar do pão da vida, porque aí ele vai falar tudo que a gente precisa para hoje, até os nossos questionamentos, até tipo assim, hoje eu tenho tal coisa para resolver, ele vai trazer a resposta, ele vai dar o direcionamento. E eu falo assim hoje por mim, porque ontem eu estava com um questionamento, me perguntando para o Senhor, eu falei, não, eu quero saber na palavra, e hoje enquanto eu estava fazendo o devocional, o Senhor me trouxe a resposta. E aí eu falei, entendi, Senhor, porque o Senhor me acordou já falando do pão da vida. Tipo assim, todas as respostas, o que a gente precisa já tá aqui. E se a gente deixar para se alimentar à noite, né, vamos falar por último, por isso que o Senhor fala, buscai primeiro o reino dos céus. E as outras coisas serão acrescentadas, porque se a gente buscar primeiro, a gente vai saber tudo que a gente precisa para viver nesse dia. E foi quando eu me deparei hoje com o Senhor me trazendo a resposta. Eu poderia ter deixado para fazer meu devocional à noite, e como a minha rotina já é eu fazer de manhã, então hoje de manhã, a hora que o Senhor falou o pão da vida, depois eu meditando a palavra, né, e o Senhor falando comigo da resposta, e né, trouxe a resposta aqui para mim, e foi eu meditando. Mas se eu tivesse feito qualquer coisa antes, eu ia deixar para ouvir depois, e muitas coisas que eu tô vivendo, que eu tô vivendo nesse dia hoje, eu ia ver à noite, mas aqui já tá a direção. O Senhor, ele nos direciona, ele nos fortalece, ele nos livra, ele nos protege. Então ele vai falar com a gente exatamente, quando ele falou hoje o pão da vida, é tipo assim, é o primeiro alimento que a gente precisa. Isso é para todos os dias, mas hoje ele está falando para a gente do pão da vida, para a gente entender que se a gente fizer isso todos os dias, isso né? Isso é para todos que creem em Jesus, que quer ele com direcionamento, porque Jesus, ele vai nos ensinar e nos direcionar a gente viver a semelhança de Deus aqui. Então, o que é que a gente faz? Primeira coisa, é buscar ele, né? E é na palavra, porque foi tão tremendo hoje que eu fiquei pensando, antigamente eu queria ouvir qualquer coisa, ler qualquer coisa, ou falar com alguém para entender, sabe? E hoje, desde onde eu falei, não, eu quero saber do Senhor, eu quero saber na palavra, e hoje o Senhor me trouxe na palavra, e era enquanto eu estava fazendo um devocional, e aí o Senhor estava falando comigo da parte, por quê? É mais fácil a gente fazer o quê? A gente ir falar com fulano, a gente ir ler ou entrar numa rede social, ver, Deus está falando comigo.
olhando parece ser mais fácil, mas aqui o Senhor já está nos falando, já está tudo preparado, ó. Ele fez Adão, ele não deixou Adão ali ter que pedir, ó Senhor, eu preciso de alimento. Não, ó, já fez brotar a árvore, já fez brotar as árvores que ele ia precisar ali, de tudo, ó, tanto do conhecimento para ele se alimentar e também para ele saber o mal e o bem. Tudo. Aí depois aconteceu a queda, mas ó, o Senhor tá falando pra gente, porque no 3 fala da queda do homem. No 2, o Senhor fez, e aqui quando fala, né, que o Senhor fez Adão, primeiro Deus fez o Adão, e quando ele fez Adão, e aí ele fala das árvores aqui, né? Das árvores para Adão se alimentar, tá falando da intimidade só de Deus com Adão. Depois ele fez a Eva, a esposa, porque depois é o compartilhar, né? Mas primeiro Adão, ele fez tudo e primeiro ele colocou Adão. Isso daí é para falar da gente. Cada um de nós temos que ter intimidade com o Senhor. O alimento, né? O pão da vida, todos os dias, tem que ser cada um com o Senhor. Porque primeiro ele fez Adão e mostrou lá, ó, tem as árvores aqui, depois ele falou que não poderia, depois ele fez a Eva, né? Aí depois veio a serpente para fazer eles pecar. Mas antes da queda, e o que o Senhor tá falando? Porque no 3 fala da queda do homem. O que o Senhor tá falando? Antes da gente ir pro 3, o Senhor dá todas as instruções. E a gente só vai saber disso se a gente orar, se a gente buscar. E aí é tão interessante, quando o Senhor me falou hoje o pão da vida, a primeira coisa, ele tá falando o que pra gente? Porque o Senhor, ele fala até o que é prioridade. Ele já começou iniciando o pão da vida, ou seja, o que eu preciso hoje, o que você precisa hoje, o alimento, né? Por isso que fala o maná do céu. O que nós precisamos do alimento espiritual, né? O maná do céu é o quê? É a gente primeiro estar com o Senhor, ele já sabe tudo o que vai acontecer hoje. Ele já tem um manual, ele já sabe tudo que nós vamos precisar, qual o alimento, qual a arma, o que nós vamos passar, tudo. Por isso que a gente precisa primeiro buscar ele. E às vezes a gente fala, mas eu já orei, já acordei, já orei, já entreguei meu dia para o Senhor. Amém? Você já falou com ele, mas cadê ele falar com você também? Porque como que o Senhor fala com a gente? É na palavra também. A palavra é viva e eficaz. E quando eu comecei a ler a palavra, ele foi me respondendo o que eu estava ontem perguntando para ele. E aí eu tinha ontem para falar, poderia falar com qualquer pessoa, ler qualquer coisa e falar, é mais fácil. Mas não, eu comecei a orar ontem, falando, Senhor, eu quero saber do Senhor. E hoje, quando eu estava lendo, foi meu momento devocional, ele me trouxe a resposta. Então, que fique, né, assim, para nós, né, não deixar isso, né, porque a tendência, né, é roubar o nosso tempo, é a gente acordar acelerada, é já se preocupar com as coisas, mas se a gente se preocupar em buscar primeiro o reino, a gente vai saber dar conta de tudo durante o dia e com a força, com o direcionamento, caminhando, né, rumo à eternidade, vivendo o propósito do Senhor e sabendo, né, todo direcionamento. Aqui tem resposta, tem direção, tem tudo. Tudo que a gente precisa primeiro buscar o alimento espiritual. Eu vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse maná, Senhor, dizer do pão da vida, ou seja, o nosso alimento mais importante para o nosso, que nós temos que alimentar o nosso espírito, Pai. Não adianta a gente só alimentar a nossa carne, que nós possamos, ó Pai, todos os dias buscar o Senhor para primeiro alimentar o nosso espírito, ó Pai, saber, Senhor, que o Senhor já tem tudo preparado, o Senhor tem a orientação, o Senhor tem tudo para nos dizer o que vai acontecer hoje, o que nós precisamos, nós só temos que estar atento à Tua voz, mas para isso nós precisamos priorizar a estar com o Senhor, Pai. Nós precisamos, ó Pai, parar e acordar e já dizer, não, meu momento agora é com o Senhor, da mesma forma que a gente para tomar um café, Pai. Que seja o momento, ó Pai, da gente estar somente contigo, ouvindo, ó Pai, para que nós possamos ter, Senhor, as respostas, o direcionamento, para a gente não ir depois para o final querer saber qual é a resposta. E aí, quando a gente vai primeiro buscar o Senhor, como diz a Tua palavra, buscar primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas, Pai. O Senhor já dizendo pra gente primeiro estar contigo, Pai, para que nós possamos viver com o seu direcionamento, Pai, sendo a tua semelhança aqui. Assim é minha oração, que cada um viva isso, Pai, de buscar o alimento tanto para o corpo, mas também para o teu espírito, que sejamos, ó Pai, dando a prioridade, o primeiro horário contigo, Pai, a se alimentar do teu Espírito, que nos direciona, que nos dá a orientação certa. Assim é minha oração, Pai. Eu já te louvo, já te agradeço, Pai, no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê uma tarde, uma semana abençoada e que você
Viva com o alimento do pão vivo, que é Jesus nos guiando, nos fazendo essa semelhança a Deus em todo o tempo, tá bom? Se inscreva, compartilha, dá um like que você vai ajudar outras pessoas, o YouTube vai mandar para outras pessoas e você vai estar ajudando outras pessoas também a receber o pão vivo, né? Pão da vida, tá bom? Tchau!